Hoje vamos analisar o portfólio de investimentos de 5 membros do AS Club, a nossa comunidade de investimentos 100% gratuita. Dependendo do vosso feedback, isto pode vir a tornar-se uma série. Por isso, se queres que isso aconteça, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal, porque estamos a tentar chegar aos 5.000 subscritores até ao final do verão. E claro, se eventualmente quiseres participar em um futuro episódio, também tens o link para entrar no AS Club na descrição. Vamos então começar a analisar o primeiro portfólio que nos chega do Alex, o próprio membro que sugeriu a criação desta série. Antes disso, tenho de te lembrar que não sou consultor financeiro e isto não é de todo uma recomendação de investimento. Vou dar apenas a minha opinião em relação às empresas e aos portfólios e aquilo que eu mudava ou faria se fosse eu a investir. Ou seja, apenas entretenimento para vocês. As informações que o Alex nos enviou: tem 23 anos, investe há cerca de 1 ano e 4 meses e costuma aportar cerca de 300 euros por mês. A sua estratégia consiste em ter uma posição maior num ETF, que neste caso é o VUA, e depois outras posições mais pequenas. Ainda refere que sabe que a Realty Income neste momento é uma grande posição do seu portfólio, isto devido a ser a sua primeira aquisição, mas refere que isto está a mudar ao longo do tempo porque está a reforçar o ETF. O horizonte de investimento do Alex é entre 20 a 30 anos. Clicando aqui então no portfólio do Alex, podemos ver que o mesmo já tem a quantia excelente de 19.690 euros e 25 cêntimos. Vindo aqui no gráfico macro, podemos ver que normal tem há 1 ano e 4 meses, ainda não podemos dizer se está com tendências de alta ou se está com tendências de baixa. Aqui nas suas posições temos uma posição bastante grande em dinheiro, calculo que seja a sua reserva de emergência. Tem aqui o ETF de SP500 que tinha falado, Realty Income, que lá está, tem mesmo uma grande posição, quase igual à do ETF. Ainda tem na carteira Visa, Apple, Allianz, Microsoft, Total Energies, AbbVie, TD Bank, que também tenho, Excel Energy, Hermes, Bitcoin, Intel, Ethereum, Evolution AB. Depois tem aqui uma empresa de inteligência artificial que eu não conheço. E por último tem aqui um ETF da Índia, onde tem uma posição muito reduzida mesmo. Vindo aqui à atribuição, que é aquilo que é mais importante e temos que prestar mais atenção. Tem neste momento 51% do portfólio em ações, 27% em dinheiro, 18% em ETFs e 2% em cripto, ou quase 3%. Aqui as posições já vimos, mas eu quero voltar aqui depois. Regiões também está bastante bem diversificado, tem 58% da América do Norte, 30% em outros, 10% em Europa desenvolvida, depois tem aqui um bocadinho em Ásia emergente, que calculo que seja o ETF da Índia. A nível de setores, a sua posição maior é em tecnologia, mas também tem aqui uma posição forte em imóveis, calculo que a maior parte disto seja Realty Income, finanças também uma boa parte, cuidados e saúde, bens de consumo, energia, e depois são posições menores com menos relevância. O que eu queria ver aqui nas posições e que temos de analisar são as posições mais pequenas. E se calhar era a primeira coisa que eu mudava aqui no portfólio do Alex. Ele já tem bastante dinheiro, tem aqui o ponto mais acertado, a reserva de emergência, que é muito importante. Provavelmente, como ele referiu, eu tentava aqui diminuir um bocado a minha exposição a Realty Income. Eu não sou o maior fã de sempre do Realty Income. Muitos de vocês sei que adoram e que têm muito dinheiro lá investido. Eu, pelo menos, não gosto, mas lá está, é questão pessoal. A posição aqui em SP500 acho que pode aumentar. Seria interessante também parte da estratégia dele ser com uma posição maior no ETF. Neste momento, com 19, acho isto pouco. Talvez tentar chegar aqui aos 30, 40% seria o ideal, a contar já aqui com a reserva de emergência. Visa, excelente empresa. Apple, incrível. Allianz, também muito bom. Microsoft já fui mais fã, mas continua a ser uma excelente empresa. Total Energies também é uma empresa muito boa. AbbVie, TD Bank, que eu adoro, inclusive tenho no meu portfólio. Excel Energy também excelente. Hermes, não tenho bem uma opinião formada. Tinha que analisar a ação para falar aqui de uma forma mais fundamentada. Bitcoin também considero que seja uma posição aqui um bocadinho pequena. Acho que ele podia aumentar isto, pelo menos para os 5%. Acho que era interessante. E depois, a partir daqui, estas posições aqui todas de 1%, 1%, 1.2, 0.25, 0.17, o que é que eu faria? Eu não deixava assim o dinheiro tão disperso. Pegava aqui no dinheiro que está em todas estas posições, que inclusive a maioria delas até está a dar prejuízo, e tentava alocar em uma destas empresas, porque senão acho que estamos a dispersar demais. Por exemplo, aqui o ETF da Índia, eu percebo que ele queira ter uma posição, mas pá, ter 32 euros em um ETF da Índia não acho que faça muito sentido. Depois aqui esta empresa também não sei porque é que ela tem. Esta aqui em aspas. Ethereum já tem aqui uma quantidade mais considerável de dinheiro. Lá está, uma decisão inteligente poderia ser vender estas 3 últimas posições e colocar tudo em Ethereum. Intel, a posição devia ser sensivelmente maior, mas caiu, teve uma grande queda de 41% há uns dias atrás. Saindo agora aqui um bocado da análise, vamos ver o desempenho que o Alex tem tido aqui no Headmap.
resultados a maioria a verdes. Mesmo durante estes 2 meses que para mim, por exemplo, foram muito complicados, mostrei-vos isso no último episódio da Jornada Impossível, tenho o card a aparecer algures. O Alex conseguiu ter aqui excelentes resultados de 2,68, 1,8 e 2,91. Este mês está a sofrer, como todos os portfólios de investimento, quase tivemos uma queda incrível, mas vemos aqui que é um portfólio que tendencialmente se vai valorizar. A maioria das empresas são bastante interessantes. Vindo aqui aos dividendos, que era uma coisa que eu queria ver. Em 2024 ele já vai receber quase $300 em dividendos, até vai receber mais, certeza, porque ele deve aportar, que já é um aumento significativo em relação ao ano anterior. Vemos que ele começou a investir há pouco tempo, 1 ano e 4 meses, e já ter esta quantidade de dinheiro investido em tão pouco tempo é um mérito enorme. Analisando aqui, ele já recebe dividendos em praticamente todos os meses. Se calhar seria interessante arranjar uma empresa que pagasse aqui em fevereiro, mais uma, por exemplo, que em setembro também. Não sei o quão focado é qual é que está em dividendos, ele não mencionou muito essa parte. Até hoje já recebeu quase 250 euros em dividendos, o que é muito interessante também. Considerações finais, o que é que eu faria? Provavelmente diminuía as posições, como nós vimos, ficava na mesma com a reserva de emergência, aumentava o ETF SP500, diminuía um bocado o Realty Income, não tinha necessariamente que vender ações, podia só aumentar as outras posições e ela ia diminuindo percentualmente, como o Alex já está a fazer, se não me engano. A Visa deixava, excelente empresa, a Apple também, até já equacionei comprar, mas lá está, neste momento o mercado americano está muito inflacionado, mesmo depois da queda. Não sei até que ponto é que seria uma decisão interessante, mas vemos que o Alex apanhou aqui a um preço bastante bom, já está a ganhar quase 17%. Mantinha aqui Allianz, Microsoft, Total Energies, AbbVie, mantinha TD Bank, eu até tentava aumentar a exposição, é um banco mesmo muito interessante e que muita gente não dá valor. Excel Energy também é uma excelente empresa. Basicamente era isso, mantinha aqui os pontos fortes, tentava aumentar a minha exposição ao setor financeiro e a SP500 e também se calhar aqui a Bitcoin tentava aumentar até chegar aos 5% do portfólio. O próximo portfólio é de outro membro também muito ativo da nossa comunidade, o God Forgives ou Ruben. Tem 24 anos, atualmente estuda e está a viver sozinho. Mensalmente ele tenta aportar entre 300 a 500 euros, o que é muito bom. Ele diz que depende muito do estado do mercado atualmente, o que faz total sentido também. A curto prazo o seu objetivo é continuar a aportar o máximo possível, o que considero também ser uma decisão muito inteligente. É também aquilo que estou a fazer. O início da jornada de um investidor é provavelmente a parte mais importante da sua vida. Pode parecer que não, mas uma diferença entre um aporte de 100, 200, 300 euros agora vai fazer uma diferença enorme daqui para a frente. Pode ser questão até daqui a 10, 20 anos termos o dobro do dinheiro. Por isso é que lá está, também sou mais poupado possível, corto gastos em tudo o que posso e tento aportar sempre a maior quantidade de dinheiro possível todos os meses. Neste momento o Ruben está a pagar o seu crédito estudante com uma taxa de 1%, que é muito interessante, taxa baixíssima, mas lá está, um empréstimo estudante. Para quem não sabe, o Ruben vive na França. Quando acabar de pagar este crédito, ele quer fazer mais um crédito estudante e investir numa espécie de fundos imobiliários. O seu horizonte de investimentos é a longo prazo, ou seja, no mínimo 20 anos, e o seu objetivo / estratégia é fazer investimentos onde possa receber um segundo salário. Neste momento ele faz 90% dos seus investimentos atuais, a pensar, lá está, na renda passiva que vai fazer daqui a algumas décadas. Vamos então analisar o portfólio do Ruben, que a descrição é interessante, buy and buy. Já tem quase $9.000 investidos. Vamos começar aqui por ver as posições, acho que é o mais adequado. O Ruben tem 41% em stocks, 36% em dinheiro, 20% em cripto e 2,6% em ETFs. As suas principais posições são aqui uma a render juros, calculo que seja a sua reserva de emergência. A Vinci aqui, Render Token, que é uma grande exposição em cripto, só em render. E a imagem está muito estranha, não sei porque é que não tem aqui o logo da render em condições. Total Energies, Nervos Network, também calculo que seja mais uma criptomoeda, esta aqui não conheço. Realty Income a aparecer aqui outra vez, Air Liquid, Swissborg, Apple a aparecer outra vez também, Ethereum, Visa, Microsoft, MSCI World, Procter & Gamble, Bitcoin, Pepsi, Dare, Binance e depois tem aqui mais um pouco em cash. Aqui, considerações, o que é que eu faria? Provavelmente. A maior parte das empresas são extremamente sólidas, mas o que eu faria seria provavelmente aumentar aqui a minha exposição em Bitcoin, que pelo menos para mim está muito baixa. Vemos que ele já teve aqui um lucro muito interessante, mas está muito baixo. Voltando ao que disse em relação ao Alex, 5% acho que estaria interessante. Provavelmente o que eu faria também seria pegar nestas posições mais pequenas e tentar colocá-las em apenas uma ação. Até aqui se calhar o iShares ou até a Microsoft. Menos de 3%, não sei até que ponto é que é uma decisão inteligente. Vocês já sabem que eu gosto de diversificação, mas não demasiado. Gosto de concentrar sempre os meus investimentos a correr bem já em 10 ativos. Seria um número interessante já neste momento. A posição em Realty Income aqui já está mais interessante e pronto, vemos que é um portfólio extremamente sólido. Se calhar aqui uma coisa
que é interessante mencionar, que ele tem uma grande posição do portfólio na Europa. Sinceramente acho que a Europa não é assim um continente com muito futuro, mas eu percebo perfeitamente, o Ruben vive na França, deve ter alguns incentivos para investir em empresas francesas, por isso percebo a decisão. O que eu faria aqui provavelmente seria tentar aumentar a minha exposição ao mercado americano, que é uma coisa que eu também tenho que fazer, mas de resto está tudo bastante equilibrado. Até podemos ver aqui exatamente, tem 22,42% do portfólio na França. Analisando aqui os dividendos, em 2024, que a partir de julho recebe dividendos praticamente todos os meses, sendo maior aqui em outubro, quando paga a 20, são logo 10 euros a entrar, e a Total Energies também. Já está a criar aqui uma fonte de renda passiva bastante interessante. Vindo aqui analisar o desempenho, só temos aqui poucos meses, teve um excelente desempenho em junho, 14%, incrível. Aqui em julho manteve praticamente no 0 a 0, em agosto tem tido uma queda muito acentuada, lá está, estamos todos a sofrer. Em suma, basicamente acho que a análise é essa. Provavelmente tentava aumentar a minha exposição um pouco a Bitcoin, mas também não sei até que ponto é que é uma decisão inteligente, porque ele já tem uma grande posição em render, provavelmente confio muito no projeto. Mesmo assim sou um bocado cético. Seria interessante também aumentar a exposição às empresas americanas, talvez aqui em Apple, Procter & Gamble, Pepsi talvez, e lá está, não sei até que ponto é que é interessante ele ter aqui muitas ações com posições menores no portfólio. Ele já tem uma quantidade considerável de dinheiro e de certeza que o objetivo dele também é superar o SP500, e pelo menos a meu ver a tendência é que quanto mais ações o nosso portfólio tem, menos probabilidade temos de ultrapassar o SP500. Mas lá está, é só a minha opinião, o Ruben é mais velho que eu, se calhar tem mais anos disto que eu, deve ter de certeza a sua justificação. Mas no global é um excelente portfólio com excelentes empresas. O próximo portfólio é do Tiago. Tiago Rodrigues, 20 anos, anda no curso de serviços jurídicos e atualmente é militar do Exército. Recebe cerca de 920 euros por mês e tem um aporte mensal de 200, ou seja, muito interessante. Apesar de não ter um salário muito grande, consegue aportar uma boa parte a nível percentual, mais de 20%. Ou seja, mais uma pessoa aqui em dividend investing para atingir a famosa liberdade financeira. Ou seja, quer que o que recebe em dividendos cubra totalmente o seu custo de vida. Tal como eu, diz que é uma pessoa poupada. Investe desde agosto de 2023. Vamos ver aqui o portfólio do Tiago. O Tiago tem aqui um portfólio de quase 2.000 euros. Muito bom mesmo, para o tempo que investe. Vamos ver aqui as posições. Temos que começar sempre por isto. Neste momento tem 57% em ações, 24% em ETFs e 18% em cripto. Uma distribuição muito aceitável. A sua maior posição é em Realty Income, tem 25% do portfólio aqui. Lá está aquilo que eu tinha falado, vocês gostam muito desta empresa. EDP 20%, depois tem aqui um ETF da SP500 da iShares, 19%, 14% em Bitcoin e depois aqui posições mais pequenas, entre elas aqui um projeto cripto e Bradesco inclusive. Também XRP, mais um projeto cripto. Considerações a tirar daqui, vemos que já tem menos posições, acho isso mais interessante, mas por exemplo, há aqui duas coisas que eu pessoalmente nunca faria, que é ter 25% em Realty Income e 20% em EDP. Realty Income até posso explicar aqui o porquê de eu ser assim um bocado cético para esta empresa. Ninguém nega que tem excelentes princípios, que se vai continuar a valorizar, todos sabemos disso. Quem já fez a análise à empresa sabe que é excelente, mas qual é que é o meu problema aqui? A maior parte das propriedades da Realty Income estão alugadas em empresas, ou seja, que têm lojas físicas. Isto pode ser muito perigoso porque agora com a internet temos muitas lojas físicas a fechar. Claro que não sei até que ponto é que daqui a uns anos não vamos ver o caminho inverso, ou seja, as pessoas a deixarem de comprar pela internet e gostarem mais de ir às lojas físicas para terem contacto humano. É possível isso acontecer, mas neste momento prefiro manter-me de fora. EDP, porque é que eu não tinha 20%? Principalmente por ser uma empresa portuguesa e estar sempre condicionada aqui a um crescimento. Tentava diminuir ambas as posições, provavelmente. Pelo menos se eu herdasse este portfólio de investimento era o que eu faria. Tentava ter, se calhar, mais ou menos 50% em SP500, acho que era interessante. Bitcoin também tem uma quantidade normal. Nota-se que gosta de correr um bocadinho mais de riscos porque tem aqui dois projetos cripto um bocado mais arriscados. Agora para a possível bull run, provavelmente. Tem aqui uma pequena posição em Bradesco, não sei como é que está a cair tanto, mas eu comprei esta empresa no último episódio da Jornada Impossível. Se quiserem ir ver o card, já apareceu alguns aqui em cima há instantes e neste momento tem as ações preferenciais, tal como eu. Para quem não sabe as diferenças entre as ações preferenciais e ordinárias, ações preferenciais dão-te preferência para receber os dividendos. Ações ordinárias são as ações normais de uma empresa que te dão preferência e dão-te voto nas assembleias. Por isso a tua decisão se vais comprar uma outra parte muito disto. O que é mais importante para ti? Ter voto nas decisões da empresa, ainda que mínimo, porque provavelmente não vais ter uma posição considerável que vai te dar voz, ou
se tens preferência em receber os dividendos. Pelo menos eu, como tenho uma posição reduzida, vou escolher sempre as ações preferenciais. Mas isto já vai de pessoa para pessoa. Vindo aqui às regiões, temos maior exposição em América do Norte, bastante seguro. Uma boa posição em Europa desenvolvida, provavelmente isto aqui é quase tudo EDP. Depois tem aqui muito pouco em América Latina, Reino Unido, Japão, Austrália e Ásia. A nível de setores, a sua maior exposição é o setor de imóveis, lá está, um pouco arriscado, diria. Uma boa posição em utilidades, tecnologia e depois tem aqui uma pequena posição em finanças. Depois são posições menores que não têm tanta relevância. A nível de dividendos, o Tiago ainda recebeu aqui em 2023 alguns, foi da Realty Income, deve ter sido o seu primeiro investimento, de 36 cêntimos. Vamos ver aqui, foi tudo em dezembro. Em 2024 já recebeu dividendos em todos os meses, que o maior sendo em maio, da EDP, de $10. Aqui em agosto vai receber $1,50 da Realty Income. Ou seja, aqui vemos uma coisa muito interessante, que é ele está a aumentar as posições nesta empresa ao longo do tempo e vemos que aqui em dezembro recebeu 36 cêntimos. Em janeiro manteve os 36 cêntimos, não aumentou a posição. Em fevereiro também. Em março já aumentou, passou para receber 55. Em abril 55. Em maio 55. Em junho aumentou outra vez para €1,30. Em agosto já vai €1,50. Ou seja, vemos aqui um aumento que é muito interessante e é muito engraçado ver estas coisas a acontecer. Por mais que não seja um grande aumento, eu acho mesmo que nestes casos temos que celebrar as pequenas conquistas. Eu mesmo lembro-me perfeitamente quando recebi o meu primeiro dividendo. Foram cerca de 16 cêntimos de um ETF e fiquei eufórico. Acho que todos nós já passámos por esse momento e é uma espécie de barreira que se quebra. Algo que nós achávamos que era impossível de acontecer ou ainda não acreditávamos bem, mas que afinal acontece. Tenho a certeza que se continuar assim, o Tiago vai chegar aqui a dezembro de 2025 a receber uma grande quantidade em dividendos da Realty Income, se não diminuir a posição. A nível de retornos, podemos vir aqui ao Edmap. Também tem a maioria das coisas a verde. A maior perda dele foi aqui em janeiro. Em agosto, de forma surpreendente, não está a sofrer assim tanto. E teve uma excelente valorização agora em julho. Overall, acho que é um portfólio muito sólido. Lá está, tenho aqui estas duas coisas que eu pessoalmente não faria, que é ter uma exposição tão grande em EDP e em Realty Income. Tiago, muito obrigado pela tua participação. O próximo participante que nos enviou aqui o portfólio para enviar é o Gabriel. Tem 15 anos, é o mais novo da lista, vai fazer 16 daqui a 3 meses. Atualmente está no secundário em Humanidades e quando terminar quer seguir a Economia ou Relações Internacionais. No futuro quero alcançar a liberdade financeira, acho que é o objetivo da maioria dos investidores. A minha estratégia é focada em obter dividendos para a criação de uma boa renda passiva com foco na diversificação de mercados e setores. Procura setores de grande potencial a longo prazo, mesmo que estejam mais enfraquecidos. Interessante. O seu horizonte de investimento é o máximo possível até à velhice, pelo menos eu penso da mesma forma, nunca quero parar de investir. E neste momento uma coisa interessante, ele ainda não começou de facto a investir, mas está a preparar para dar este passo. Isto é muito importante porque muita gente, ainda por cima nestas idades precoces, quer começar a investir, mas pura e simplesmente não sabem o que é que estão a fazer e pelo que me parece o Gabriel procurou aprender antes de facto passar à ação. Isto pode não parecer importante, mas eu mesmo quando comecei a investir cometi este erro. Na altura ainda tinha 16 anos, não fazia a mínima ideia do que é que estava a fazer e comecei a comprar empresas ao calhas. A verdade é que podia ter corrido muito mal. Não correu, tive sorte. E muitos parabéns ao Gabriel, que tem cabeça e não começou da forma errada como eu comecei. Por causa de ainda não ter feito os aportes, mas que vai fazer já este mês, ele ainda não tem a conta na GetQueen, mas enviou-nos uma foto, que é esta daqui, que é como planeia distribuir o seu portfólio. 20% em Banco do Brasil, 5% em General Miles, 10% em SP500, um ETF, 15% em Bitcoin, 10% em Swedbank, 13% em Nvidia, 4% em Lockheed Martin, 9% em Microsoft, 7% em Navigator e 7% em Realty Income Corporation. Coisas que eu faria aqui, visto a idade dele que ainda vai estar a começar a investir, provavelmente eu tendia a aumentar aqui a minha exposição SP500 pelo menos para 50%. Diminuía Banco do Brasil, mantinha Bitcoin, porque acho que estamos em um momento interessante para comprar, não é recomendação de investimento, e de resto acho que está bastante equilibrado. Temos aqui uma boa exposição à tecnologia, com a Microsoft e com a Nvidia. Se calhar também diminuía aqui a posição em Navigator e Realty Income para 5% de cada uma, mas sim, no geral está um portfólio bastante equilibrado. Achei interessante ele ter colocado aqui o Swedbank, também já estive a analisar a empresa. Não comprei porque considerei que o TD Bank seria uma melhor opção e de qualquer forma já tenho uma exposição enorme ao setor financeiro, por isso é para esquecer. Mas sim, acho que era a única coisa que eu mudava. Acho que o Banco do Brasil 20% é muito. A ideal seria aqui aumentar em SP500, depois à medida que ele for ficando mais velho, começar a perceber mais sobre os mercados, aprender a analisar empresas de facto, ler os relatórios, aumentar a posição em ações. Até lá, investir em SP500 torna-se se calhar a decisão mais inteligente.
inteligente. Mas lá está, é só a minha opinião, vocês fazem aquilo que quiserem. Gabriel, um grande abraço, obrigado pela tua participação e boa sorte no teu começo como investidor. O próximo portfólio é do Tomás, também um dos nossos melhores membros na comunidade. O Tomás tem 19 anos e neste momento investe 400 euros por mês. Diz que investe esta quantidade porque consegue poupar grande parte do seu salário. Digo-vos uma coisa, ter 19 anos e já investir 400 euros por mês é realmente impressionante. Diz que quer tirar as finanças agora na faculdade e ter uma posição ligada ao dinheiro. Quer investir durante toda a sua vida. Os seus investimentos são com uma perspectiva a longo prazo. Acho que conseguimos perceber que praticamente todos os participantes têm visões alinhadas neste aspecto. Fico muito contente em relação a isso. E o seu foco principal é os dividendos para fazer o efeito bola de neve. Mais uma pessoa aqui focada nos dividendos. Ultimamente tem entrado em investimentos um pouco mais arriscados, como cripto, e adquirido algumas posições, como é o caso da Nvidia, com o intuito de alavancar o portfólio. Bastante interessante. Ele investe há mais ou menos 1 ano e meio. Começou basicamente na mesma altura que eu. O objetivo é investir regularmente, todos os meses, durante 40 anos. Neste momento foca-se mais em ações, mas daqui a uns 5, 10 anos diz que quer começar a aumentar bastante a sua posição em SP500 para simplificar os seus investimentos. Também é uma decisão inteligente a partir do momento em que ele entrar mais a fundo no mercado de trabalho e ter um emprego com um grau de complexidade superior, torna-se bastante difícil conciliar o trabalho, a família e ainda por cima analisar ações. Pode parecer que não, mas é um processo muito complicado. Por isso sim, investir no SP500 é uma decisão inteligente para a maioria das pessoas. Aqui no perfil da GetQueen do Tomás, vamos ver aqui as posições: 67% em ações, 19% em cripto e 12% em ETFs, quase 13%. Neste momento a sua maior posição é Banco do Brasil, depois XP, também são as minhas duas maiores posições. Realty Income, Vanguard, SP500, Bitcoin, Mercedes-Benz, interessante, Ethereum, Nvidia, já tem aqui uma boa posição, 6%, e American Tower. Tomás, gostava de perceber a decisão de teres adquirido American Tower. Diz-me nos comentários. Aqui a nível de regiões, 37% em América do Norte, 32% em América Latina, que é cripto, e depois 11% em Europa desenvolvida. Bastante equilibrado, provavelmente o portfólio com um melhor balance até agora. A nível de setores, o seu maior é finanças, que é cripto, imóveis, bens de consumo e tecnologia. Também um excelente balance. Setor financeiro aqui a representar uma boa fatia do portfólio. Gosto bastante disso. Analisando aqui as posições mais em concreto, vemos que, tal como tinha dito anteriormente, bom balance, porque não tem demasiadas posições. Não vale todo, ainda podia acrescentar aqui mais uma, ficava bastante equilibrado. Tenho aqui uma grande fatia em duas empresas da América do Sul, o que pode ser arriscado, apesar de eu confiar em ambas as empresas. Ele lá terá feito a sua análise também, percebeu, tal como eu, que são uma decisão inteligente de compra, não é recomendação de investimento. Aqui já diverge um bocado, tem o Realty Income, uma boa fatia em Vanguard, que já disse que tenciona aumentar com o tempo, por isso não vou falar disso. Excelente fatia em Bitcoin, uma quantidade equilibrada também aqui em Ethereum. Uma empresa muito interessante, Mercedes-Benz. Poucas pessoas estão a falar de marcas automotivas, mas a Mercedes, a BMW e a Stellantis estão a excelentes preços, as três. Inclusive, eu já estive a analisar, não a Mercedes, mas estive a analisar a BMW e a Stellantis. Provavelmente não vou comprar, apesar de estarem a um preço muito interessante, muito por causa da situação do mercado que estamos a viver agora. Temos cripto a preços ridículos e temos a bolsa brasileira a sangrar bastante. Podemos ver aqui se ele comprou o Ethereum a um bom preço e está a perder 30%, surreal. A nível de performance, vamos aqui ver o Headmap. Quase tudo a verde, excelentes percentagens de retorno. Neste momento está a ter uma taxa geral de retorno de quase 9%, excelente, Tomás. Aqui em dividendos em 2023 recebeu 5 dólares, em 2024 vai receber 100 dólares, em 2025 até agora já tem programados ou previstos 119 dólares. Já recebe dividendos em todos os meses, que é uma coisa que eu ainda não consegui. Tenho empresas como, por exemplo, o Bradesco, que na teoria pagam todos os meses, mas lá está, tem o problema de ser ADR, torna-se mais complicado. O seu maior dividendo vai ser aqui em dezembro, quase 30 dólares, que uma grande fatia da XP. Até agora o Tomás recebeu 57,83 dólares em dividendos e já vai com 4.594 dólares investidos. Para 19 anos é qualquer coisa. Provavelmente este é o meu portfólio preferido dos 5 que analisámos aqui. Acho que é o mais equilibrado e investe em setores da minha preferência. Também tenho uma grande fatia no Brasil, gosto bastante disso, como vocês sabem. E é interessante que vemos aqui nas ações vendidas uma grande evolução por parte do Tomás. Tal como eu, deve ter começado um pouco às cegas, cometeu alguns erros, mas o mais importante é que ao longo do tempo foi aprendendo. E a verdade é que não passou assim tanto tempo desde o seu início como investidor, que foi há pouco mais de um ano, e já apresentou uma evolução gigante na escolha de ativos. E acho que é isso, finalizamos as análises por aqui. Quero que me digas nos comentários
comentários qual é que é o portfólio que mais gostaste. Aproveita também e diz-me o que é que achaste do vídeo. Caso tenhas gostado, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. É muito importante para mim perceber o vosso feedback, ainda por cima nesta série, porque lá está, isto é só um episódio teste, não sei até que ponto é que vai continuar, só depende de vocês. Se quiseres aparecer em um possível segundo episódio, já sabes que vou deixar o link na descrição do AS Club. Podes entrar, abres ticket e envias o teu portfólio. Muito obrigado por ter estado na minha companhia, ainda por cima neste vídeo tão diferente. Da minha parte é tudo, o meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.